Boa tarde, pessoal, tudo bem? Chegamos ao nosso episódio 47, meu amigo Nelson, do Liberté Podcast. Estamos trabalhando um monte, hein? 47, agora tá força total, né? Quem nos apoia nesse projeto, meu amigo? O apoio nesse projeto, além do nosso vice-prefeito que está aqui hoje, Evandro Mês, nós temos a Royal Panificadora, que está nos ajudando, sempre trazendo seus quitutes deliciosos, da dona Sônia, e também o De Carona com o Oleiana, que tem um trabalho muito interessante, que viaja por todas as cidades do Paraná, e você pode acompanhar o trabalho deles no canal De Carona com Oleiana. E o Olacir é o nosso editor que está fazendo esse trabalho aí de edição. Capricha, Ola, faz agora. Isso, bem isso. Infelizmente ele consegue corrigir. Ele consegue ajeitar. Só não consegue tirar minha pancinha aqui. Então, já que você deu um spoiler para quem está nos assistindo, já viu o rosto do nosso amigo Evandro Mês, nosso vice-prefeito. E qual é o note do nosso podcast de hoje, meu amigo? Então, nós estamos com o Evandro Mês, vice-prefeito em Medianeira. Nós convidamos ele para trabalhar uma conversa também sobre plano diretor e sobre a administração municipal. Nós queremos trazer também o prefeito aqui, o França, o Antônio França. Ele também vai ter um espaço especial para conversar. E hoje nós vamos falar sobre plano diretor, né, Dica? O desenvolvimento, quanto isso é importante para a Medianeira. Por que precisa de um plano diretor, né, para gerir, regrar, né, também. As pessoas não é só ir construindo, seja Deus que Deus quiser, precisa ter regras e... Eu vou começar com uma pergunta bem complicada, aquelas para deixar para quem assiste assim, essa eu queria ter feito. Como é que os nossos preços dos lotes são tão altos? A prefeitura não está fazendo nada para baratear os terrenos aqui em Medianeira? Olá, Lica, olá, Neres, todos os nossos espectadores. É um prazer estar aqui falando com vocês, trocando informações de forma mais tranquila, com mais tempo, em poder ir dialogando, né, e se conhecendo um pouquinho mais. Em real, Medianeira tem um mercado imobiliário bem alto, fruto desse desenvolvimento da nossa cidade, a pujança econômica que temos. Inclusive fomos reconhecidos, recentemente como a melhor cidade do Brasil, entre as cidades pequenas, com base nos indicadores econômicos e fiscais. Isso a gente já sabia, né? Que era boa de morar. Que era boa de morar e viver. Mas um reconhecimento a nível nacional é importante também. A gente fica mais orgulhoso ainda, né, da nossa cidade. E aliada a essa expansão urbana que a gente vive em termos de construção, mas não de expansão de territórios nos últimos tempos, a vinda de muitas pessoas para cá, gerou uma certa pouca oferta, que eu acredito que nós temos uma pouca oferta de imóveis aqui na cidade. E isso, aliado a essa pujança econômica, ele joga os preços para cima. Por isso que nessa revisão dos planos diretores, do plano diretor, nós, como administração pública, defendemos uma expansão da área territorial que possibilita que mais proprietários, que mais pessoas possam fazer novos empreendimentos imobiliários, oferecendo uma maior quantidade de imóveis no mercado, com isso acreditando numa atenuação dos preços, de modo que as pessoas que trabalham no salário que está na média da população, que trabalham nas indústrias, no comércio, nós assalariados do dia a dia, possamos ter acesso também a comprar um imóvel. Nosso plano diretor, a lei do plano diretor é uma lei que deve ser revisada no máximo a cada 10 anos em qualquer cidade. Perfeito. Isso se coloca pela lei federal que regula esta matéria, porque as cidades ela é como se fosse um organismo vivo que ela vai mudando com o tempo e vai se adaptando. Ora, determinado período da história tem uma matriz econômica ou a possibilidade de desenvolver para um determinado setor. Depois, com o tempo, isso vai se transformando e vai mudando. E tem cidades que a gente vê uma expansão e tem cidades que a gente vê, inclusive, uma retração. Inclusive, na nossa região, nós temos cidades que diminuíram bastante nos últimos anos. E esses planos diretores, às vezes, ele tem que prever, inclusive, essa redução.
né? Só um pouquinho. Eva, pode chegar aqui. Tá querendo passar? Você quer um corte ao vivo? Evandro, já nessa tua fala você comentou, né? A cada 10 anos, né? E Medianeira ficou um período atrasado nisso, né? Foi em 2007 a última revisão, então provavelmente 2017 deveria ter sido a última, e estamos agora com 5 anos de atraso, né? Que impactos você imagina que... Porque é tudo imaginável, né? Talvez já na sessão você consiga perceber. Esses 5 anos de falta de um plano diretor atualizado possa ter gerado... Então, esse 2017, o cara falando, né, a cada 10 anos a obrigatoriedade dessa revisão. E é uma lei feita não pelo prefeito, nem pelos vereadores, e sim por toda a comunidade. Por isso são obrigatórias as audiências públicas, a participação de uma comissão formada por representantes de vários segmentos da sociedade, organizada, inclusive instituições associativas, religiosas, enfim, população é convocada a participar também. Todos os segmentos são convidados. Porque é o plano de desenvolvimento da cidade e não de um grupo ou de alguma pessoa ou de um grupo mesmo dos vereadores, que são os representantes da população. Apesar de passar pelo crivo dos vereadores ao final, eles participam também de todo o processo de elaboração, né? E um conjunto de leis é proposto ao final. Nosso plano diretor do município de Medianeira, ele é de 2007, que ainda está em vigor, deveria ter sido renovado então em 2017, porém não foi feito. Em 2018, né, o Ministério Público cobrou da Prefeitura providências para se fazer, como é normal da função deles. Aí, nesse período, ao invés de fazer a lei, a Prefeitura emitiu um decreto proibindo novos loteamentos na cidade. Isso em 2018. E esse decreto continua ainda em vigor. Então aí quem tinha, né, especialmente as pessoas que tinham empreendimentos imobiliários já aprovados e feitos naquele período, ficou limitado a essas ofertas no mercado. Inclusive, né, é um questionamento sobre aí haver um certo controle sobre a questão da oferta dos preços na cidade. Bom, em 2020, então, foi iniciado esse processo aí de contratação de uma empresa, de uma assessoria para se fazer, aí acabou sendo paralisado por conta da pandemia. Tão logo possível retomar, ano passado, 2021, aí já na nova gestão da Prefeitura Municipal, da Administração Municipal, foram retomados esse trabalho, foram refeita essa comissão, diminuindo um pouquinho, mantendo a diversidade, mas diminuindo um pouquinho o número, porque ainda vivíamos aquele período de restrição de pandemia. Perfeito. Mas sempre aberto às pessoas que tinham interesse, possibilidade de contribuir, sempre a contribuir, mas para fim de agilizar o trâmite mesmo, né? Nós esperássemos lá o completo fim da pandemia, talvez adiaria ainda mais, né? Eu fiz parte das comissões, né? Eu participei e eu lembro que as primeiras reuniões, toda aquela questão do protocolo, máscara, álcool, tudo, né? Começou-se em meio à pandemia. E aí depois foi flexibilizando com a... Não tinha como esperar mais, realmente, né? Então agora, daí com essa participação, encerrou-se todo o conjunto de elaboração por parte da sociedade e esse conjunto de documentos, conjunto de lei está na Câmara de Vereadores para ser agora aprovado, né, ou rejeitado pelos nobres vereadores. Teve um acompanhamento técnico de uma empresa de Curitiba, né, que foi contratada na época, foi uma licitação. Ela fez toda a parte de mentoria e de assessoria, fez toda a parte do arcabouço técnico e legal para ficar um documento bem elaborado, bem sistematizado, né? Nem sempre aquilo que a gente imagina, que seja nós da administração ou o próprio grupo de acompanhamento, o grupo técnico da cidade, deseja, às vezes nem sempre preenche os requisitos técnicos ou da melhor técnica de crescimento da cidade. A nossa cidade vive esse momento de expansão bem intensa, né, de atração de pessoas que vêm para cá, de várias regiões do Brasil, de vários países, inclusive, né, da América Latina em especial, e é bom que venham, como nossos antepassados, por exemplo, hoje... Né, desbravaram essa nossa terra, foram bem acolhidos, agora a gente acolhe as pessoas de outros países, do norte, do nordeste do Brasil, inclusive mudando até a característica do biotipo, na média assim, do biotipo das pessoas,
mas é uma coisa muito saudável, muito bom isso, assim, enriquece culturalmente a nossa cidade. E o que eu entendi como muito interessante é assim, não é a ideia do Evandro, a ideia minha, num grupo, falar, vamos fazer isso. De repente tem uma empresa que já vive disso, né? Deve ter histórico, experiência muito... Ela vai apontar, fala, se seguir esse caminho aqui, talvez teremos alguns problemas lá na frente. Então ela colabora, né, no desenvolvimento também com a experiência que ela tem, essa empresa contratada. Né? Então dá um norte também, para não evitar de ficar só na ideia de... Do acho, né? Eu acho. Vamos todo mundo acha também, todo mundo acha e não acha nada no final. Né? Vamos construir tudo pro sul, né? Foi tudo muito técnico. E também para contrapor um pouco os interesses pessoais. Porque é natural que as pessoas busquem a defesa dos seus interesses pessoais, por exemplo, alguém que é proprietário de uma área de terra, que gostaria, por exemplo, de fazer um empreendimento imobiliário, valorizando ainda mais essa terra e ganhando dinheiro com isso, e não tem nada de errado nisso, a pessoa vai defender o seu ponto de vista, o seu argumento. Só que se esse argumento estiver de acordo com uma técnica de desenvolvimento de cidade, maravilha. Se tiver, não tiver de acordo, só do ponto de vista dela, não faz sentido nenhum. Só que também temos que contrapor isso também com argumentos técnicos, para não parecer também, ou não ser de forma alguma, uma espécie de revanchismo. Então ela fala, não, eu não quero porque eu não quero que cresça para lá a cidade, ou que o Nércio faça o loteamento dele para ele ganhar dinheiro. Não eu acredito que seja o método mais democrático possível, né? Eu acho que não imagino como pudesse ser diferente, né? A palavra participativa e colaborativa estava muito presente sempre nas conversas. Lógico que tem que cuidar muito para que nesse processo não se crie uma comissão, por exemplo, meio chapa branca, né? Que fica indicada só por um grupo, por um grupo, por outro, e participa. Então, é importante desde já esse aspecto democrático. Mas eu quero falar uma coisa, por exemplo, eu como participante dos grupos de trabalho, né? Havia entre as pessoas que começou, eu acho que eram mais de 200 na lista, né? Mas ao final do trabalho... Se reduziu para umas 80 nessa revisão por conta da pandemia. E foi diminuindo ao longo do caminho. Eu vou dizer que eu não participei de todos, eu me incluo nesse processo, né? Havia um esvaziamento... Lá começa a dar um cansaço, mas havia um esvaziamento e sempre era pedido, pessoal, vamos retomar, vamos manter essa diligência nas observações. Mas o corpo técnico da prefeitura sempre presente, uma parte do bloco sempre atuando de maneira bem efetiva. E lógico, perfeito ele não vai sair, ele vai sair com o máximo de qualidade daquilo que o grupo conseguiu entregar, né? Queria agradecer já toda a equipe da prefeitura, capitaneados pela secretária Solange Lima, que ela é secretária de administração e planejamento, toda a equipe aí dos arquitetos, de engenheiros da prefeitura que ajudaram e colaboraram muito, né, na condução desse processo, realmente levando e quem puxa a frente. Tem que ter aquelas pessoas que estão dia a dia vivendo isso e estando à frente e recebendo. Sempre as pessoas me procuravam, por exemplo, chamando a atenção, eu quero dar uma contribuição, quero falar, eu acho que é tal coisa do plano diretor, eu quero que seja incluído tal discussão no plano diretor. Mas ele falava, entra no site da prefeitura, faz um protocolo online, que esse protocolo vai ficar registrado e essa observação, essa sugestão será direcionada ao grupo que discute. Nenhum momento uma discussão, uma ideia, por mais possa num primeiro momento parecer inviável, absurda, foi descartada. Descartada. Ela teve que ser, foi apreciada, foi vista e vista. E o registro, o registro público assim dá garantia de que exatamente. Não é algo, não ficou escondido na gaveta, boca a boca, né? E não foi também, deixa que eu vejo lá e depois não vê nada, né? Não consegue, então, e da mesma forma, o plano diretor a gente acaba associando mais a questão da expansão territorial nesse aspecto, mas ele engloba várias outras coisas, desde a questão da educação, a alocação da rede de escolas de educação, a rede de saúde, onde que está colocado, a parte de saneamento básico, fornecimento de água, energia, tudo, são vários e vários aspectos que são levados em consideração. Alguns pontos desses que você citou, Evandro, que você considera um dos mais relevantes, todos são relevantes, mas que realmente vão garantir uma qualidade de vida, um desenvolvimento sustentável para o medianeiro, desses aí que sabe que você fala assim, tem algum que fala, esse aqui é a chave do...
Eu acho que uma coisa que já vinha de legislações anteriores, já nos anos de Medianeira, e que agora cada vez está se ampliando mais, se consolidando, é no sentido de quando se realizar uma expansão do município, se exigir uma série de coisas do empreendedor para que essas novas áreas já surjam com uma infraestrutura mais consolidada para ter maior qualidade de vida e não ficar logo, imediatamente após, exigindo intervenções do poder público, para o qual nossos recursos para investimento são sempre escassos em razão, né, da arrecadação do município. Deixa ela pronta para a população viver e depois vem a manutenção, enfim. Exemplo disso foi o que nós comentamos nos bastidores, né, que alguns loteamentos eram feitos com pedra irregular, né? E hoje em dia já é obrigatório fazer com nessa nova lei se propõe já que já saia com asfalto. Para evitar que depois a prefeitura tenha que cobrir. Porque imediatamente após, aí as pessoas já passavam a exigir do poder público a intervenção, ou fosse aí já fica, a cidade já vai crescendo mais desenvolvida, assim como também a parte de saneamento básico, esgoto, tudo isso, né, que é muito importante para a saúde. Esgotamento sanitário, que nós estamos na iminência, prestes a termos uma expansão considerável do nosso alcance da malha de esgoto da cidade. Hoje está em torno de 42%, 43% de esgoto, e temos um investimento através de um tema de parceria entre a Itaipu Nacional, o governo do estado, a Sanepar e o município, para a expansão dessa rede para em torno de 75%, 80%, já no investimento próximo. Aí, né, a Itaipu vai fazer a maior parte do investimento, num convênio com o Estado, e a Sanepar executando as obras aí com o aval e a parceria do município, agilizando esses procedimentos. Isso foram feitas já sondagens de solo, e todo o processo de licitação agora por parte da Sanepar está sendo elaborado, assim como uma ampliação na nossa estação de tratamento de esgoto. Isso quer dizer que se tiver a obra, vai ter transtorno. A obra de saneamento básico, né, ela é necessária e muito bom para a saúde. Ele impacta diretamente nos índices de saúde da população, porém quando você vai fazer ela, acaba tendo um transtorno, né, porque mexe com as calçadas, você tem que romper calçada, romper asfalto, a nossa terra vermelha, o barro aqui, ela é sempre acaba causando esse transtorno. Não tem como fazer diferente. Não tem como. Se tivesse, não tem como fazer quebrar os ovos. Você faz omelete sem quebrar os ovos. Mas a gente tem que exigir, na verdade, que essas empresas façam o mínimo possível, à medida que qualquer dano causado seja resolvido. Evidente, nós temos algumas calçadas, por exemplo, que tem um material que você não encontra mais, né? A pessoa fez ali com um tipo de azulejo, com um tipo de pedra específico, que uma vez você danificando aquilo ali, não tem como, né? Então não tem como exigir também que a pessoa faça milagre, né? Mas sim, uma qualidade ali tem que ser. Mas isso aí vem em benefício da população, porque a partir do momento, como você falou, se aumentar de 40% para 75%, isso aqui é um impacto de qualidade de vida muito grande, né? Sim. E se a cidade continua a crescer no ritmo que está, se não fizer essa intervenção agora, a hora que mexer... Inclusive, ver como as coisas de uma cidade, elas são dependem da outra. Por exemplo, nós temos que aumentar com o volume de esgoto de toda a cidade, indo para a estação de tratamento de esgoto. O esgoto é lançado no Rio Alegria, ali próximo à Frimeza, quem sabe ali conhece, atrás da Frimeza. Logo após esse lançamento, há o lançamento de resíduos da Frimeza, e realmente dá uma judiada no rio. O IAT, que é o Instituto Água e Terra, que veio substituir o IAP, para poder dar outorga do despejo desse esgoto o esgoto já tratado. O esgoto já tratado, atendendo os índices, mas mesmo assim tem que ter uma capacidade de diluição dentro do rio. O volume do nosso Rio Alegria chega ali muito baixo. Então o IAP condicionou para você autorizar o lançamento de mais esgoto nessa quantidade dentro do rio, que fosse cessada a captação de água do Rio Alegria. Então isso para melhorar o volume. Até 2024, 2025 está previsto o encerramento, até 2024, o encerramento da captação de água do Rio Alegria. Nós passaremos a captar a água, né, a Sanepar, no caso, que é a concessionária, captará a água lá no Rio Ouro Verde,
e vai transportar até a cidade. Num primeiro momento, trazendo até aquela estação de tratamento ali existente às margens do Rio Alegria, que já tem a estrutura toda elaborada, até se construir uma nova estação de tratamento de água, além da captação subterrânea, né, que é um fator. Como é uma coisa interligada com a outra, né? Pode tratar mais esgoto porque você tem que lançar no rio e... Nós não temos aqui na região, na cidade mesmo, um rio de porte, assim, grande, né? Vê que a gente trabalha... temos os rios, vários rios assim, mas tudo rios modestos, pequenos, ou que vai distanciando do perímetro urbano um pouco. Né? E falando de esgoto e água, essa é a outra preocupação que também estava presente no plano diretor, que é a questão o aumento do volume de água, principalmente na época de estiagem, né? Falta de água, né? Vivemos aí num período recente uma grande aumentar a oferta de água para a população, porque a nossa capacidade da estação de tratamento, segundo os técnicos, né, da concessionária, ela é boa, atende à necessidade da população. O reservatório também está dentro do limite. Só que quando falta, está dentro do volume necessário, só que quando há uma estiagem, a falta de matéria-prima acaba, por sua vez, faltando. Para isso que estão previstas algumas obras de expansão. Uma delas que nós tivemos foi a instalação de um poço uma capacidade muito boa ali no Jardim Irene. Foi instalada aquela caixa d'água ali de 1 milhão de litros. E temos agora as obras já estão em fase de licitação da interligação do poço 7, que fica lá no Sole Ouro, até a estação ali no bairro Nazaré, no reservatório no bairro Nazaré. Já tem previsão, um investimento bastante. Eles estão para licitar a obra para começar nesse ano ainda, no final de 2022, ou no máximo no início de 2023, se houver alguma necessidade, alguma probleminha na licitação, em termos de recursos, essas coisas assim que são normais também. Mas esses recursos, até isso aí, o volume de recursos necessários tem que ser bem alto, porque a cidade cresce, expansão, expande, são novas ligações. Foi feito um trabalho intenso para diminuir as perdas, que isso aí fica em torno de 20%, 25% também de perda de volume de água tratada se perde. É bastante coisa. Então foi feito até um sistema troca de algumas tubulações e tal, né? O pessoal da Sanepar talvez poderia falar. Verdade, eu acho que falar até melhor. A gente acompanha e vai sabendo algumas coisas pela preocupação nossa do dia a dia de não faltar água para a população. E você comentando agora sobre recursos, né? Tu imagina a cidade vai crescendo, fala assim, vira loteamento, mas vai exigir da prefeitura depois mais escolas, mais professores, mais... a nota nossa de Medianeira tá fantástica, pode comentar um pouco sobre a nota disso. Então, assim, como que a prefeitura tem que ficar ligada nisso, né? A cidade cresce, mas ao mesmo tempo ela tem que investir na creche, né? Depois no ensino que cabe a ela e depois, então, até ir atrás da escola técnica para ser. Então, assim, um pouco na área da educação. Na parte da educação, então, além de nós procurarmos sempre, em Medianeira, melhorar a qualidade da educação, oferecendo mais elementos educacionais de maior estrutura para o que já temos. No momento, com essa expansão na quantidade de alunos, temos que também fazer esses investimentos para ampliar. Então, são duas frentes de trabalho que vão, e por isso que é tão desafiador esse crescimento. Só para você ter ideia, em 2022 agora nós tivemos aproximadamente 300 novos alunos na rede municipal de educação, e aconteceu um fator aqui, mesmo durante a pandemia, quando se pararam, por exemplo, as aulas, tudo ficou ou trabalhando de forma remota, ou até um momento suspenso realmente, a cidade continuou crescendo. Então, já numa situação que já estava no limite, talvez, com essa continuou crescendo. Quando voltou da pandemia, aí, deu aquele crescimento e apareceram muito mais. 300. Não, 300 só esse ano, né? Ano passado teve mais um volume maior ainda. Então,
Poxa, Da onde? deve ser desafiador. E aí, então, como é que foi? Temos que ter toda uma preparação para esses alunos. Foi montada uma equipe multidisciplinar para receber esses alunos, que alguns vieram com vários problemas psicológicos e problemas de acompanhamento didático mesmo, né? Então, além de uma equipe de reforço contínuo, também uma equipe de acompanhamento didático, acompanhamento psicológico para os alunos e uma equipe também para acompanhar os professores nesse processo de volta. E esses dois projetos, tanto de reforço como de acompanhamento dos alunos da coisa, estão inscritos para receber um prêmio do Prêmio Gestor do Paraná desse ano. São projetos muito, muito bacanas. E nós, tão logo, então, ano passado, mesmo no período da pandemia, assim que assumimos a prefeitura, constatamos essa deficiência no número de alunos e que iniciamos, com recurso próprio do município, a construção de uma escola, que já está pronta, será inaugurada agora em 2022, já ali no Jardim Irene Medianeira, que tem todo esse crescimento, né, mas a última, não sei se o pessoal se recorda, mas a última escola municipal feita em Medianeira foi a Escola Ulisses Guimarães, ali no centro da cidade. Foi inaugurada em 1997. Então nós temos aí 25 anos sem a construção de uma nova escola, e nesse período como a nossa cidade se transformou. Né? Então, e imaginando ainda assim, esse é um dado. Imaginando que no plano diretor, acho que eu ia em algum lugar que comenta assim, nos próximos 10 anos se espera mais 20 mil habitantes, né? Talvez uma expectativa. Quantas vagas, né, em 10 anos vai precisar para a escola, né? Eu acho que mais, Lica, porque desde quando nós isso assumimos, em 2000, agora um período de um ano e pouco, um ano e meio, de janeiro de 2021 até junho de 2022, nós tivemos quase 7 mil novos cadastros do SUS em Medianeira. Tivemos aí 1.000 nascimentos, e nem todos os nascimentos são de Medianeira, por exemplo, né, que nascem aqui na maternidade, pessoas de Serranópolis, de Matelândia, de São Miguel, é bem comum, mas a grande maioria sim. Mas mesmo se nós retirarmos aí esses 1.000 partos, vamos sobrar aí mais de 5.500 novos cadastros, ou seja, novos moradores. Se mantivermos esse ritmo aí, em 10 anos são 50 mil pessoas. Então, quantas vagas na escola precisa para... Né? Vai ser, eu acho que um desafio muito bacana para a Medianeira, né? Nos próximos 10 anos de crescimento, assim, foi fantástico, mas acredito ainda que vai ser as próximas, vocês com gestão e atual como as próximas, vai ser muito bacana, né? É bacana, é desafiador. Esse ano conseguimos colocar aí nas escolas a robótica, vocês que são na área de informática e gostam de desenvolver nessa área. É um projeto, foi já pensado em todas as escolas, foi adquirido para 2 escolas, está sendo trabalhado de forma piloto e agora já está licitado, na iminência de chegar, os kits para colocar em todas as 13 escolas da rede municipal de ensino fundamental 1, as aulas de robótica em contraturno, que é muito legal, as crianças buscam bastante, é atrativo, é legal, é bacana, não tem problema de falta. Inclusive ajuda, os professores exigem que a pessoa, para poder participar da aula de robótica, de lógica, tem que ter um bom aproveitamento também nas outras disciplinas. Isso tem estimulado as crianças a aprenderem, a participação. É bem legal, com impressora 3D, com máquina de corte, a laser, bem moderno mesmo. A educação precisa evoluir, né? Para poder... Eu tenho contato com o professor Kleifer, que é um dos professores da robótica. E até nós já comentamos sobre a possibilidade de trazer eles para uma entrevista, então eu já quero fazer o convite de novo aqui na frente do vice-prefeito. O Kleifer, eu não lembro como é que é o nome da responsável pela área da robótica. A nossa secretária de educação é a Clair, aí temos a professora Vilma e o professor Kleifer, os dois. O professor Kleifer agora também, além na escola, ele está ajudando na secretaria também na coordenação para com todos esses projetos. O projeto de robótica nosso também está inscrito, né? Foi selecionado para concorrer ao prêmio de gestor do Paraná esse ano. Na verdade, temos 7 projetos inscritos lá, em várias áreas, né? Desenvolvimento econômico. E essa também. Entrevista da robótica, eu acho que nós temos que fazer lá daí, pegar eles na prática, não trazer para cá. Hoje traz aqui os kits e tal, tem autonomia. Daqui a pouco eu já entrevistei um dos alunos lá, sempre. Não, as crianças, o olho brilha mesmo. Imagina. E é legal. Os professores também. E não é um conteúdo
difícil, sabe? Assim. Esse dia eu estava vendo o Cleifer lá explicando, até defendendo essa questão do prêmio, e aí ele colocava a questão assim, que é muito mais fácil, por exemplo, é muito mais difícil ser professor do que conhecer a matéria de robótica para ensinar para os alunos. Então, Olha só. a dificuldade, por exemplo, não é a que se imaginava, né? A gente imagina buscar alguém especializado na área de informática para vir ensinar para os alunos pequenos, né? Mas aí não, ao contrário, só tem que conhecer de pessoas, conhecer de crianças, para daí não precisa passar. ter. Mas eu vou dar spoiler aqui na entrevista. Acabar com a entrevista do Cleifer. Desculpa aí, Cleifer, a Vilma, aí toda a equipe bem maravilhosa. Eu pergunto. E esse ano, de educação ainda concluindo, estamos muito felizes com a melhora da nossa nota do IDEB. Medianeira está de parabéns, toda a comunidade escolar, a participação dos pais, dos professores, toda a equipe de nutrição, toda a equipe da área de educação. Com a nossa melhora, estávamos em 27º lugar no Paraná, no último levantamento em 2019, agora o levantamento de 2021, cujo resultado saiu em 2022, passamos para o 8º colocado no estado do Paraná e 3º melhor colocado no oeste do Paraná. Então um avanço, apesar da nota em absoluta ter diminuído um pouquinho, porque teve esse período de pandemia, com afastamento, todo, o Brasil todo teve diminuição, o Paraná todo teve diminuição, e isso era, por mais que tenhamos feito esses esforços, era esperado isso, né? Mas conseguimos crescer em termos de comparativos, então estamos muito felizes. Daria para falar que os professores de Medianeira, saindo do 27º lugar para o 8º, eles devem ter muita sorte, né? É muita sorte, né? É sorte. É muita sorte, né? Os professores de Medianeira que estão assistindo aí devem ter muita sorte. Sair do 27º pro 8º. Olha só. Do nada. Acordou e pá, estão lá em 8º lugar. Mas eu me recordo, eu acho que nós assistimos uma palestra, a Clair comentando lá no auditório da prefeitura, né? Sobre. Ela tinha, acho que não me engano, são 600 colaboradores, né? Então a Secretaria de Educação é a maior secretaria, né, do município, em torno de 600 profissionais. A Clair já está há um bom tempo, né? Há um bom tempo, ela é de carreira, né? Professora bem experiente, mantém um bom relacionamento. E a gente tem procurado sempre intensificar agora, cada vez mais aprimorar essa questão de relacionamento com a equipe, de acolher bem a equipe de todas as escolas, de todos os CMEs, e tem aí conseguido evoluir bastante nessa área, que apresenta toda essa questão aí essa expansão, então é bastante coisa. E a mostra mais clara que isso está funcionando, que geralmente quando assume uma prefeitura, um prefeito novo, é de trocar a parte da governo maioria, e vocês mantiveram ela já vinha de outra administração, mas tu mantém porque sabem o resultado que ela está conquistando. Foi implementado, né? Trago uma lembrança do nosso prefeito Antônio França, né, do seu estilo de trabalho, do seu ritmo de acolhimento, de receber todas as pessoas, de tratar com muito carinho todo mundo. Então foram implementadas várias ferramentas, vários estilos diferentes, mantendo aquilo que vinha dando certo, e como deve ser numa cidade. A gente busca o desenvolvimento da cidade, o crescimento, e não de forma alguma. Quantas mulheres tem de secretárias? Nós temos a maioria das secretarias capitaneada por mulheres, né? Então levamos a inclusão feminina realmente a sério, e não só no discurso, dando certo, prática, né? Nós temos 9 secretarias aqui em Medianeira, das quais 5 são chefiadas aí por mulheres. Bacana. Um time realmente muito comprometido, muito bom, com conhecimento técnico, que se envolve no dia a dia, dentro mesmo das atividades. Show de bola. Muito bem, muito bacana. Bons líderes, né? Gerenciam boas pessoas também. Então, sinal que o trabalho que vocês estão fazendo aí, você está dando todo o resultado. Também está muito bacana. A cidade está evoluindo muito bem, ainda bem que... E agora que começa, né, nesse período, foi um período de elaboração de projetos, de captação de recursos, foi conseguido muitos recursos em várias áreas, e agora, na verdade, cada vez vão aparecendo a conclusão dessas obras de infraestrutura, expansão da rede, né? Estamos aí em andamento agora, encerrando o período do processo licitatório para a construção de 3 novas unidades de saúde, uma já na iminência de ser licitada no início de 2023, que só não foi agora por a prefeitura não ter terrenos
próximo da localidade onde se faz mais necessário. Então, como requer um investimento um pouco maior ainda na aquisição de imóvel, acabou se deixando para o início do ano que vem para o orçamento próximo. Medianeira também que a última expansão, a última unidade de saúde básica construída como expansão da rede foi a unidade do IPzinho, do Jardim IP, foi em 2012, inaugurado em 2013. Então nós temos aí 10 anos também sem a expansão da rede de atendimento. Tivemos nesse período assim, a substituição, por exemplo, da unidade centro, né? A substituição, mas já era uma unidade, então lógico que melhorou, mas continua naquele número de unidades. Né? A troca da gestão da UPA, ela foi privatizada, né? Foi, como é que se chama? Uma espécie de terceirização, terceirizada, né? Na sua parte de gestão de pessoas, né? E de recursos, enfim, tudo ali foi terceirizado. Repercutiu bem? Repercutiu bem. Nós temos uma avaliação boa, né, nesse primeiro momento de impacto, que uma coisa ajuda a outra. Nós conseguimos, com aquelas pessoas que estavam trabalhando na UPA, alocar ela nas unidades de saúde e promover a expansão de alguns serviços também, então, e horário inclusive. Então hoje nós temos 3 unidades de saúde onde tem a maior demanda, com horário expandido até às 20 horas. Então a pessoa do bairro, após o seu horário de trabalho, por exemplo, não precisa todo mundo ir para a UPA naquele horário e pode procurar, não sendo um caso de emergência realmente, né, procurar a sua unidade do centro. Com isso, teve, além dessa agilização lá na UPA, melhora da qualidade, entrou pessoas motivadas ali, inclusive com a possibilidade de uma efetiva cobrança maior por parte dos patrões, vamos dizer assim, dos gestores, né, por serem contratados através do regime de iniciativa privada. A gente, com essa diminuição na capacidade, gerou uma diminuição em torno de 37% a menos de clientes, comparando abril e maio com agosto, setembro de 2022. Então, tudo isso, a questão da agilidade no atendimento, com a diminuição do fluxo de pessoas, gerou uma melhora considerável na qualidade de atendimento, segundo a avaliação que a gente tem recebido assim, com a população. Eu tive o mesmo feedback esses dias conversando com um vereador também, que cobrava esses resultados, né, a resposta da UPA, e ele, como é que tá aí fora? E ele falou, eu estou muito feliz porque realmente, sim, o feedback que eu estou recebendo dos meus eleitores, né, ele falando como vereador, foi muito gratificante. Então, foi um conjunto, né, um conjunto de valores, a expansão da rede, da unidade básica. Se tem uma saúde básica, uma atenção básica da saúde que funciona bem, ele diminui o fluxo dos procedimentos eletivos e dos procedimentos de emergência. Por exemplo, vê como era um gargalo do ano passado, 2021, de todos os atendimentos que teve na UPA, que são classificados ali como, né, leve, regular, emergência e urgência, 70% dos casos de atendimentos ali não seriam casos de atendimento em UPA e seriam melhor encaminhados na unidade de saúde do bairro. Evidente que o atendimento ele é universal, né? A quem chega para ser atendido ali através do SUS não pode se negar o atendimento, né? Por vezes é assim orientada a procurar a unidade de saúde, mas aquele atendimento ali tem que ser feito naquele momento. Só que aí, como vai várias pessoas, às vezes, que não estão em estado de emergência, aquela pessoa que está realmente precisando acaba... Fica na fila. Fica na fila. Então, infelizmente... São várias estratégias que acabam resolvendo e colaborando. Isso é importante, isso, né? Acompanhar os números e verificando o gestor, isso, e trabalho. Interferir, digo, no sentido como gestor, né? Sempre que vê que não está saindo como o esperado, né? Muito fechamos. Realmente, o bando foi bem esclarecedor. Muitas informações. Temos muitas áreas da administração pública, a gente está participando, eu destaco, gosto muito sim da área de assistência social, a gente possui também a capacidade de poder ajudar, encaminhar as pessoas ali, os prefeito França, o secretário Adriano Botti também implementaram vários serviços também na nossa cidade e ampliando outros. Né? Nossa cidade é uma cidade muito rica, a maior riqueza de Medianeira, na verdade, está na capacidade que tem de organizar, da sociedade organizada para prestar os serviços
e atender às diversas demandas das pessoas com dificuldade. Isso se dá através de associações que atendem os deficientes físicos, os deficientes intelectuais, mentais, com problemas mentais, os surdos, enfim, todas as áreas aí. A gente viu isso no desfile de 7 de setembro, por exemplo, quem pôde acompanhar, passando por ali os diversos grupos de atendimento, né? E nós fizemos um trabalho para fortalecer essas entidades, a PAI, a MOA, a MEF, a MEDEF, Lar dos Idosos, enfim, e conseguimos uma expansão, por exemplo, na captação de recursos para ser destinado de fundo de assistência social para essas entidades, aumentamos em torno de 900%, se comparado aí com 2020, né, para realmente o recurso ser colocado nessas entidades que com certeza assim, não tem tido problemas e percebe um comprometimento das diretorias, inclusive com a parte financeira, para otimizar a implantação desse recurso. Então, ser muito assertivo. Né? Interessante. Bom, nós vamos ter um monte de perguntas para o prefeito também. Isso aqui é parecer. Né? Nós que não estamos vivendo ao público quanto vem, surge várias e várias. Daria fazer mais um outro podcast com vários outros temas aqui. Encaixados, muita dentro coisa. Da administração, assim, é uma coisa que eu gosto bastante, sim, e agradeço todo dia, né, a prefeita, essa possibilidade que a gente tem de participar da administração. Que o papel do vice, né, ele não tem uma função específica, assim, dentro da administração pública e eu, como estou licenciado no meu trabalho temporariamente, me dedico exclusivamente a ajudar na administração. Vocês formam uma bela então, equipe mesmo. Eu agradeço muito da oportunidade de estar lá, podendo ajudar, contribuir, aprendendo muita coisa, sempre respeitando muito a questão do prefeito, ele que realmente é o verdadeiro responsável, né, pelos feitos e também responsável por aquilo que também nem sempre é possível, né, se fazer naquele momento. Então, mas estamos lá para ajudar. Distribuir, eu acho que faz muito sentido, né? Você distribui a carga, né? Somar forças. Você falou um negócio agora sobre estar licenciado, você é policial federal, né? Isso. Policial federal, você não tem salário na prefeitura? Eu estou licenciado, sou funcionário público federal de carreira, né? Pela minha função lá é incompatível com a atividade eletiva política, então eu estou afastado, no caso eu posso optar pela remuneração. Então hoje eu optei pela minha remuneração no cargo da Polícia Federal, recebo de lá e não recebo nadinha da prefeitura. Não onera em nada o cofre da prefeitura municipal. Para isso a gente ajuda um pouquinho. Exatamente. Todo ponto. E atua de forma assim, bastante sistemática, tanto você quanto o prefeito França, assim, a gente percebe uma sinergia muito genuína, vocês dois sempre debatendo muito. A impressão que eu tenho assim, que você se tornou um grande apoio para ele, né? No sentido de estar sempre, como ele também é preocupado, você também está já nas frentes de atenção, né? A gente vai juntando, né? Juntando esforço. A equipe da Prefeitura de Medianeira, ela é uma equipe relativamente enxuta do número de pessoas. Temos uma dificuldade de contratação de mais pessoas por conta do nosso... Mesmo com poucas pessoas, temos um índice da folha do município bastante comprometida por conta de uma dívida que a Prefeitura tem com o Instituto de Previdência próprio do município. Até se tiver uns minutinhos, podemos aprofundar um pouquinho nessa questão, que é um ponto mais técnico, mas extremamente importante para as pessoas entenderem a parte da Prefeitura. Né? Há vários anos atrás, os prefeitos usaram os recursos do Instituto de Previdência, que é o IPREMED, como se fosse o INSS, só que o próprio do município. Perfeito. E com isso, hoje nós temos muitas pessoas aposentadas no município e o Instituto não tem o recurso em caixa para pagar essas aposentadorias. Então, a Prefeitura todo mês tem que honrar com esse compromisso. Então, hoje está em torno de 1.700.000 o pagamento mensal para essa aposentadoria, e o pior de tudo é que esse recurso conta como folha de pagamento. Então nós não temos porque tem aquele índice, né, do município que não pode ultrapassar. Então estamos pagando aposentados como se eles estivessem trabalhando na ativa, usando esse índice de pessoal. É um problema sério hoje. É uma dívida que nunca vai extinguir, porque ela está aumentando ainda.
né? Do ano passado contratamos uma empresa do IPREMED especializada nesse sentido, foi nomeada primeiro uma diretoria do IPREMED, que até então vinha com uns cedidos da prefeitura e outros fazendo sua atividade na prefeitura, e também, paralelo a isso, cuidando em segundo plano do Instituto de Previdência, e nós nomeamos uma diretoria para ficar atento com a incumbência de buscar soluções para esse problema. Então foi contratada uma empresa que fez o atuário, né, que é uma atualização desses valores. Atualizamos agora, meados aí de 2022, a atualização. Nossa dívida hoje da Prefeitura de Medianeira com o Instituto de Previdência está em 398 milhões de reais. Então, é uma dívida hoje que não tem condições de pagar, assim, não, eu vou chegar lá, eu vou pagar essa conta, não, né? Estudamos algumas possibilidades de unificação de grupos de trabalho, de compra, uma espécie de compra de vidas também, né? Ou até, quem sabe até a venda de alguns imóveis da prefeitura para poder, ou de alguns outros bens da prefeitura para poder fazer frente a essas despesas, que não é despesa minha, nem do prefeito, nem do prefeito que passou, e nem do prefeito que virá, nada disso, é um problema da cidade. Da cidade, realmente. Mas se nós tivéssemos, por exemplo, hoje aí, condição de estar contratando pessoas ou fazendo investimentos aí em torno de 1.700.000 por mês, com certeza poderíamos estar implementando um ritmo muito mais diferente, né? Muito bacana. Bem, coube bem a explicação. A explicação vai ter muito sentido. Muito bacana. Então é isso, meu amigo. Nós chegamos ao fim, né, Nércio? Isso aí. Um bate-papo muito produtivo e esclarecedor com o nosso vice-prefeito Evandro. Realmente foi bem válido e eu acredito até que vou ter que chamar ele para outra oportunidade após ainda a conversa com o prefeito França, porque surgem muitas dúvidas, né? Muito legal ouvir um pouco do panorama político, administrativo, na verdade. Estamos ficando mais na esfera administrativa, né? Exato. Mas estamos aí à disposição sempre para bater papo sobre outras questões aí, conhecer um pouco da vida pessoal, das andanças, das viagens, das corridas, da participação no esporte, aí que sempre... Também tem mais bem bacana também ter uma vida interagir com as pessoas. É legal. Muito bem. Então, se você mora em Medianeira e alguém perguntar onde você mora, você diz assim: olha, eu moro entre as cidades pequenas, na melhor cidade do Brasil. Na melhor cidade do Brasil. Para se morar. Abuse dessa frase, porque Medianeira, de fato, assim como toda a nossa região, é uma grande princesa de crescimento. Não sei se posso usar esse termo, mas só cresce e evolui, né, a nossa região, né? A gente deve sempre procurar enxergar as coisas positivas, ter orgulho das coisas boas, orgulho da nossa cidade, enxergar e valorizar as coisas positivas, buscar resolver sim os problemas, mas manter a nossa mente, o nosso olhar nas coisas boas. Muito bem. Obrigado, Evandro. Obrigado, Evandro, pela presença. Até mais. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Até mais. Um abraço.